Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós hoje vamos dar continuidade às discussões em relação à pesquisa, suas características e a sua importância. Então, alguns pontos interessantes, né, a serem valorizados no desdobramento da pesquisa vai estar vinculado a 3 elementos importantes. O objetivo, que a gente estabelece, né, enquanto investigação, a forma onde a gente vai buscar os dados, né, e também como que a gente pode desdobrar a coleta de dados. Então, nossa pesquisa ela pode ser exploratória, pode ser descritiva e pode ser explicativa. Rapidamente falando para vocês, né, a gente já comenta um pouco mais à frente, a pesquisa exploratória é um tema comum em que a gente vai observar, explorar, né, buscar novos detalhes daquele assunto comum. A descritiva é descrever um fenômeno, né? Pode ser um fenômeno recente, pode ser um fenômeno do passado, em que a gente vai caracterizar elementos que sejam importantes para esse tipo de investigação, como, por exemplo, em pesquisas sociais. E a pesquisa explicativa, ela se caracteriza por aprofundamento, buscando novidades em relação ao tema que se investiga. Em relação a esses 3 elementos, né, que nós caracterizamos o nosso objetivo de investigação, nós podemos desdobrar em investigação de dados. Alguém está com o microfone aberto e eu estou escutando a minha voz aí no fundo. Então, a pesquisa é vinculada aos objetivos, né, exploratória, descritiva e explicativa, que pode se desdobrar também nesses outros 3 elementos de fontes de dados. Então, a exploratória pode ser uma pesquisa de campo, pode ser de laboratório, pode ser bibliográfica. A mesma coisa descritiva, a mesma coisa explicativa. Quando a gente pensa no desdobramento, né, pesquisa de campo, é a gente ir até uma comunidade, ir até um grupo de pessoas, estar dentro da realidade e dentro desse grupo de indivíduos, seja dentro de uma empresa, uma associação de moradores, seja com as pessoas que estão num acampamento, independentemente de onde estejam, nós estamos fazendo uma pesquisa de campo. Pode ser numa escola também, enfim. Uma pesquisa do laboratório, ela vai se dar, tendo como base, como ênfase, uma estrutura previamente controlada, um ambiente controlado. Então, o que é um laboratório? É um ambiente em que eu já sei das variáveis que ocorrem naquele espaço e consigo controlar essas variáveis com qualidade. Diferentemente de uma pesquisa de campo, onde podem ocorrer fenômenos que eu não tenho como dar conta desses fenômenos. E a pesquisa bibliográfica, uma pesquisa embasada em investigações daquilo que já foi produzido anteriormente, ou seja, o pesquisador vai ter que se dedicar enfaticamente às leituras. Esses 3 modelos de pesquisas com base nos objetivos, né, pode se desdobrar nesses 3 elementos também de fontes de dados e pode se caracterizar em termos de procedimentos vinculados à coleta de dados, ao método de investigação, em tipos de pesquisas distintos. Pode ser uma pesquisa experimental, pode ser uma pesquisa ex post facto, pode ser uma pesquisa de levantamento, estudo de caso, pesquisa-ação, pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Eu vou desdobrar, né, cada uma dessas informações com vocês aqui para que a gente entenda bem as pesquisas e como elas podem vir a se caracterizar no processo investigativo. Então, tipos de pesquisas correlacionados aos seus objetivos. A pesquisa exploratória é uma pesquisa em que a gente vai nos aproximando cada vez mais de um tema. À medida que a gente vai conhecendo esses temas, a gente vai relacionando ao fato ou ao fenômeno que a gente está investigando, procurando entender como que ele está acontecendo. Então, na pesquisa exploratória, eu não estou destacando elementos novos, inexistentes de forma objetiva ou subjetiva, mas ao contrário, né? Eu estou buscando aquilo que está presente. Eu não estou aprofundando a investigação, eu quero compreender como ela se caracteriza. Então, boa parte das pesquisas são exploratórias, porque elas se deparam com uma determinada gama de realidade, à medida que se depara com essa realidade, procura entendê-la. E ao entender, vai vinculando ali os fenômenos que estão presentes dentro desse processo de conhecimento. Uma pesquisa exploratória vai levar em conta, né, bibliografia,
leituras, né, por parte do pesquisador, atuação com entrevistas na área, buscando identificar, deixa eu admitir aqui mais duas pessoas, buscando identificar quem atua nessa área, como atuam nessa área, e quem faz parte dessa dinâmica de realidade, para poder, né, qualificar cada vez mais o conteúdo a ser investigado. Também na pesquisa exploratória, ela pode estar vinculada à busca de informações em bases de dados, em diferentes instituições. Então, por exemplo, eu quero trabalhar a pesquisa com base numa realidade social, mas eu posso investigar outras para fazer um comparativo. E eu posso estabelecer na pesquisa exploratória um comparativo de outras com aquela que é o tema central da minha investigação. A mesma coisa, pessoas. Eu posso trabalhar com um grupo de pessoas comparando com outros grupos em diferentes contextos, né, e como que entendem cada elemento da realidade. Como, por exemplo, né, meu foco é investigar a sexualidade em idosos, mas eu posso fazer um contraponto de comparativo na mesma relação com adolescentes e adultos, estabelecendo ali um perfil de idade, um perfil de conhecimentos, enfim. Também, né, dentro da construção do conhecimento, deixa eu ver aqui, tem mais alguém querendo entrar. Nessa construção do conhecimento, a gente também caracteriza, de acordo com o objetivo, a pesquisa como descritiva ou explicativa. Exploratória, descritiva e explicativa. Na descritiva, a ênfase é buscar descrever, como o próprio nome diz, situações que estão à nossa volta, buscando detalhar o máximo possível cada uma das situações, tendo como ênfase no estudo de um determinado fato ou fenômeno, compreender como ele acontece, especialmente através de levantamentos ou observações. O que quer dizer? No trabalho descritivo, eu vou fazer uso muito intenso de questionários, de entrevistas e de técnicas de observação. E essas técnicas de observação, numa pesquisa descritiva, são denominadas de sistemáticas, porque nós temos técnicas de observações que são assistemáticas. Nas observações sistemáticas, a gente estabelece o que quer observar. Então, o que quer observar, em qual momento quer observar e com quem a gente quer fazer a observação. Quais são os sujeitos a serem detalhados ali no processo de observação. Então, na descritiva, se vai embasar na sua construção muitos aspectos relacionados a dados. E esses dados, né, a gente vai converter em tabelas, em gráficos, buscando caracterizar, né, a descrição do fenômeno, principalmente, né, a partir do momento e do contexto em que ele acontece. Na pesquisa explicativa, ela vai ter como uma base fundamental a compreensão do fenômeno, especialmente aprofundando esse fenômeno diante da realidade. Então, digamos assim, né, numa pesquisa explicativa, a gente não vai ficar na aparência do problema, mas a gente vai aprofundar esse problema. Com isso, se tem uma ênfase muito grande no porquê que o fenômeno acontece. E esse fenômeno quer dizer que a gente valoriza muito mais pesquisas pontuais, e não como no caso da pesquisa descritiva, que a gente abre para um grupo maior. Como na descritiva a gente pode trabalhar com levantamentos e observações, a gente vai trabalhar lá com 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas ou mais. Na pesquisa explicativa, ao contrário, a gente vai diminuir o grupo, e diminuindo o grupo para poder termos o máximo possível de acesso à compreensão de como um indivíduo, 3 indivíduos, 5 indivíduos pensam um determinado fato, um determinado fenômeno. E a ideia na explicativa é aprofundar o conhecimento sobre o elemento de realidade sem que se tenha como expectativa generalização, que é o caso da descritiva. No caso da exploratória, nós podemos ter tanto um aspecto específico quanto algo que possa ser generalizado. Na descritiva, a ênfase é na generalização dos dados. Na explicativa, a ênfase é na especificidade do dado. Então, se eu entrevistar 2 pessoas, fazer toda uma análise sobre 2 pessoas, eu estou aprofundando como essas 2 pessoas pensam um determinado fenômeno.
e não generalizando. Então, não há uma preocupação numa pesquisa explicativa em generalizar dados. A preocupação é entender a especificidade de um sujeito, 2 sujeitos, 5 sujeitos em relação a uma determinada situação. Em relação ao local, né, como que se desdobra a pesquisa? Então, a pesquisa pode ser uma pesquisa de campo, e a pesquisa de campo tem por base estarmos na realidade. Esse é um elemento central, né, da pesquisa. Quanto mais próximos da realidade, melhor a gente entende. Então, por exemplo, eu vou no grupo Dignidade entender como que é trabalhado as questões que envolvem as relações homoafetivas. E lá eu vou entrevistar o pessoal que trabalha lá no dia a dia. Nessa pesquisa de campo, eu vou fazer o uso de técnicas de observação. Eu posso fazer entrevistas, eu posso fazer gravações áudio e vídeo com determinadas personalidades que estão lá e vou buscando as informações. O desdobramento dessa pesquisa de campo vai depender dos meus objetivos. Então, de acordo com meus objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, pode ser uma pesquisa que se caracterize pela descrição, né, descritiva, ou pode ser uma entrevista que detalhe, né, os aspectos da explicação. Como eu vou desdobrar depende de como eu estabeleci lá no início do trabalho os meus objetivos. Então, quando eu organizei meu trabalho lá na introdução, né, elaboração do problema, justificativo, estabeleci os objetivos. Os objetivos vão me guiar em relação aos 3 elementos da construção da pesquisa, né? Então, quando a gente pensa, né, no próprio desdobramento, né, eu vou pensar, na minha pesquisa vai ser exploratória, que é o objetivo que a gente coloca ali, minha pesquisa vai ser descritiva, também em acordo com o objetivo, ou vai ser explicativa também em acordo com o objetivo. Então, vejam, à medida que a gente seleciona o nosso objetivo, a gente já vai direcionando para que tipo de pesquisa eu vou desdobrar toda a minha investigação. E aqui, né, no caso da pesquisa de campo, eu posso fazer o uso de questionário, posso fazer uso de entrevistas, posso fazer uso de observação, eu posso fazer o uso de grupo focal. Independentemente da técnica que eu venha a usar, eu vou estar caracterizando ali junto aos indivíduos um tipo de pesquisa correlacionada ao meu objetivo. Então, o que que eu quero, né? E lá no grupo Dignidade, né, pegando esse exemplo, eu vou observar, né, situações e vou caracterizar essas situações em conformidade com a minha expectativa do desdobramento da pesquisa, né? Vou fazer uso de observação direta, vou fazer uso de levantamento, vou fazer uso de estudo de caso. Qual deles que se adapta melhor aos meus objetivos de pesquisa? Isso vai dando base para o meu processo de investigação, né, por exemplo. Também, né, no local, né, a gente pode ter o laboratório. Toda pesquisa, né, embasada em laboratório significa, né, controle. Pensou em laboratório, tem que pensar em controle de todos os processos que poderiam interferir num determinado experimento. Esse processo, né, ele pode se dar, por exemplo, num consultório. Então, digamos, numa sala de espera, eu vou analisar o comportamento das pessoas que estão naquela sala de espera. E ao analisar o comportamento dos indivíduos, eu estou fazendo um experimento. Então, por exemplo, eu posso selecionar uma técnica, né, como por exemplo a música, e observar se a música tem algum efeito sobre as pessoas que estão na fila de espera, no sentido, né, de terem mais ansiedade ou menos ansiedade. Eu estou fazendo um controle do ambiente. Quem tem controle ali sobre a música que está sendo colocada, se ela interfere ou não, sou eu. As pessoas que estão ali, elas não estão sabendo desse processo. E eu vou artificializando o ambiente. Então, qualquer espaço em que eu tenha controle sobre as variáveis desse espaço, controle sobre os estímulos desse espaço, controle sobre o cenário, isso é uma pesquisa que tem por base toda uma construção, né, em termos de local, de laboratório. Pois com esse controle eu consigo ter uma observação dentro dos meus parâmetros, eu consigo descrever o que eu quero dessa pesquisa em suas características e também controlo todo o fenômeno que está ocorrendo ali. Então, se ocorrer alguma coisa fora
desse meu controle significa que eu tenho que reordenar a pesquisa, refazer a pesquisa. Quando eu tenho pleno controle do ambiente, tudo vai se desdobrando do modo como eu anteriormente já havia previsto. Então, laboratório significa controle. Pesquisa, principalmente, né, na pesquisa experimental, né, que a característica do laboratório é utilizada. E a pesquisa experimental, né, ela pode se desdobrar dentro das características dos objetivos. Né? Pode ser descritiva, pode ser explicativa, como pode ser exploratória. E depende de como vai ser desdobrado todo o processo de investigação. Em relação ao local, né, a pesquisa também pode ser bibliográfica, né? Embora a gente pense em bibliografia, livros, textos, etc. e tal, né? Que lugar é esse, né? A característica é o aspecto de que anteriormente as pesquisas bibliográficas ocorriam dentro das bibliotecas. Claro que hoje, né, houve todo um avanço e uma transformação dessa realidade em que a gente não precisa necessariamente ir a uma biblioteca para fazer investigação. E esse local, né, que era um espaço específico, né, converteu-se para o celular, né, por exemplo, para o computador, notebook, em que a gente pode fazer essa investigação em diferentes espaços. Né? A gente pode fazer a investigação em diferentes contextos. Com isso, a gente amplia toda a dinâmica, né, da pesquisa, das suas características e do seu processo investigativo. A partir, né, desse processo se entende, né, pesquisa bibliográfica como o envolvimento que o indivíduo vem a ter no aprofundamento de conhecimentos. E quanto mais o aprofundamento se dá, né, mais a pesquisa vai ganhando em qualidade. Como eu comentei com vocês anteriormente, né, toda pesquisa é bibliográfica, mesmo que eu não tenha uma ênfase na construção teórica. A minha ênfase, por exemplo, é no trabalho de coleta de dados diante da realidade, né? Uma ênfase, entre aspas, prática. Mas essa ênfase prática, entre aspas, né, deve estar amarrada à conceituação, né, que a gente chama de uma forma melhor, né, de praxis. Porque quando a gente fala pesquisa bibliográfica, muitas vezes se pensa que é só teoria. Quando a gente fala de pesquisa de coleta de dados, se pensa que é só prática. Mas toda pesquisa teórica envolve práticas relatadas. E toda prática precisa de fundamentação teórica. Então, o que a gente deve destacar é a praxis. Então, a pesquisa não é melhor nem pior por coletar dados diante da realidade, no campo, ou por coletar dados nas revistas, nos artigos. Né? Então, não se discute esse aspecto de ser melhor ou pior. São características de pesquisas em acordo com as características do pesquisador. E a pesquisa bibliográfica tem como finalidade entender da melhor forma possível o que ocorre à nossa volta, né? Os fenômenos que estão à nossa volta. E boa parte da produção sobre a realidade, sobre o mundo, né, é também teórica. Então, por exemplo, Einstein, na teoria da relatividade, a teoria do Einstein é puramente teórica. Então, Einstein não fez nenhum procedimento empírico para entender a concepção que ele desdobrava, né, em termos de uma lei, né, que superava a própria lei de Newton. Né? Quem fez isso foi um pesquisador britânico. Então, um pesquisador britânico foi até a África do Sul e colocou à prova a teoria da relatividade de Einstein, que foi o Eddington, né, o pesquisador inglês, né, o Eddington, e ele comprovou a teoria do Einstein. Então, não foi o Einstein que comprovou a sua teoria na prática, entre aspas, né? Foi o Eddington. Porém, né, a conceituação e a construção da pesquisa do Einstein é totalmente teórica. Né? Então, uma coisa não invalida a outra, né? E não perde toda a sua excelência e sua qualidade. Né? Então, se alguém fala assim, vou fazer pesquisa bibliográfica porque é mais fácil, não é mais fácil. Eu já comentei com vocês, né? Pesquisa bibliográfica é a mais difícil. Exige transformação de conceitos, né? E não só réplica de conceitos. E a pesquisa com coleta de dados, ela também não é uma pesquisa simples, né? Porém, a ênfase que se tem é na análise dos resultados que são apresentados. E nessas análises sempre tem novidade, porque cada realidade é uma realidade diferente. Né? Então, as pesquisas, de acordo com a coleta de dados, elas podem se caracterizar de diferentes modos. A pesquisa experimental,
que está muito vinculada ao aspecto do laboratório, né, da investigação laboratorial, ela, em primeiro lugar, né, ela leva em conta que o pesquisador experimental é um pesquisador que gosta de experimentar ou fazer experiência, que quer dizer, necessariamente o pesquisador tem que estar investigando, encontrou um resultado, ele tem que refazer a pesquisa para verificar se aquele dado se repete. Se o dado se repetir, o resultado se repetir, significa que você encontrou a objetividade dos dados. E com isso se estabelece a própria condição de construção da investigação. Ou seja, a característica da pesquisa experimental é fazer a pesquisa e reaplicar a pesquisa. Tanto que na pesquisa experimental se usa regularmente dois grupos, um grupo controle e um grupo experimental. No grupo controle não é aplicado nada, né, a não ser placebos no máximo. E no grupo experimental é feita toda a aplicação de um determinado processo. E depois se avalia as diferenças entre o grupo que foi controlado com o grupo que foi da experimentação. Pegando um exemplo, assim, uma pesquisa experimental sobre a vacina do Covid-19. Então, se reúnem, por exemplo, 100 pessoas e aleatoriamente, sem que as pessoas saibam, as pessoas não podem saber, 50 delas tomam placebo e outras 50 tomam a vacina. E vai se verificar nos dois grupos a evolução. Como que se dá todo o processo ali em relação aos efeitos da vacina. Se o grupo controle, que apenas usou placebo, tiver os mesmos resultados do grupo experimental, significa, e aí se prova, né, pelos 50 casos avaliados de um lado e do outro, que a vacina não tem eficácia. Ao contrário, se prova, se demonstra, né, posteriormente com os resultados de que há diferença na imunização do corpo entre os indivíduos, aí sim se tem uma prova de que a vacina tem uma funcionabilidade ali, tem uma influência sobre o comportamento e a saúde dos indivíduos. E dentro, né, da pesquisa experimental, se trabalha muito com as amostragens, né? Então, o que é coletado de um grupo, o que é coletado do outro grupo e as comparações. Então, pesquisa experimental envolve comparações, controle do espaço, controle do ambiente. E, regularmente, as pesquisas experimentais são feitas em laboratório. Então, pesquisa experimental é em laboratório, é controle. Quanto maior o controle, melhor o resultado. E o resultado não pode ser subjetivo. O resultado tem que ser objetivo, quer dizer, isso explica tal coisa. E não um processo de, pela análise que a gente veio a ter, tudo indica que pode ser isso ou aquilo, né? A característica que a gente vai identificar de modo direto um determinado fenômeno e esse determinado fenômeno, o modo como ele se caracteriza, né? Os seus aspectos destacados como essenciais, como mais importantes na construção de um padrão de comportamento. Também, né, em relação à coleta de dados, a pesquisa pode ser denominada de ex post facto, que é uma expressão em latim que quer dizer, né, depois do fato, né? Então, a gente começa em uma investigação, mas o fato já aconteceu, né? Então, vou me embasar em algo anterior e buscar compreender como que aquele algo anterior aconteceu para reconstruir o processo, né? Esse tipo de pesquisa é uma pesquisa sistemática e empírica. Sistemática quer dizer, eu tenho que detalhar todo o fenômeno anterior ao seu acontecimento e tenho que estar experimentando toda uma situação de reconhecimento da realidade, né? A experiência da realidade. Nesse caso, né, na pesquisa ex post facto, a característica é que o pesquisador não tem controle sobre o que aconteceu. Então, o que aconteceu, já aconteceu. Então, não tem como agir sobre aquele elemento. Mas o pesquisador pode atuar tentando entender o desdobramento de um acontecimento. Então, pegar um exemplo assim. Aconteceu em Curitiba uma situação de violência contra pessoas homoafetivas numa boate de Curitiba. E eu quero fazer uma investigação sobre esse processo. Então,
Eu não tenho como agir sobre o fenômeno, mas eu posso estudar o fenômeno. Então, é um fenômeno contemporâneo, é um fenômeno recente, e eu vou buscar a construção desse processo, especialmente através de relatos das pessoas envolvidas e também, né, se possível, através de imagens, caso elas venham a ter. E tendo essas imagens e o relato dessas pessoas, eu vou construindo o que aconteceu. Então, eu vou recompondo a história, vou recompondo ela a partir, né, de elementos que estão vinculados a uma participação e observação direta. Essa observação direta ela está associada às pessoas com quem eu estou conversando. E essas pessoas estão me trazendo dados consistentes sobre aquele fenômeno. Então, quero entender um fenômeno recente, já que não é uma pesquisa documental, é uma pesquisa com coleta de dados, é uma pesquisa que vai se referir a um determinado contexto, e esse contexto vai ser explicado pelas pessoas envolvidas ou pelas imagens que eu venho a ter sobre essa dinâmica de realidade. Também em relação a procedimentos de coleta de dados, a pesquisa ela pode se caracterizar como pesquisa de levantamentos. Pesquisa de levantamento é basicamente uma pesquisa em que a gente busca, numa relação direta com pessoas envolvidas numa situação, coletar reflexões, análises, opiniões da pessoa sobre um determinado fenômeno. Esse tipo de pesquisa, ele se caracteriza pelo maior número de pessoas possíveis. Então, na pesquisa de levantamento, que é também chamada em inglês de survey, quanto mais pessoas eu puder entrevistar, melhor é a informação em relação ao dado. Um exemplo desse tipo de pesquisa são as pesquisas para a gente saber, né, qual candidato está na frente nas pesquisas eleitorais. Né? Então, as pesquisas eleitorais são pesquisas de levantamento. E nessas pesquisas, né, se indaga o maior número possível de pessoas, e a partir daqueles dados se traz uma informação de que aquele candidato é o melhor, aquele candidato é o mais adequado para enfrentar uma determinada situação, qualquer que seja. Na pesquisa de levantamentos, se faz uso, né, de pesquisas exploratórias e de pesquisas descritivas. Dificilmente, né, se vai fazer um uso de uma pesquisa explicativa, porque a pesquisa explicativa ela quer aprofundar informações. Tanto a pesquisa exploratória quanto a pesquisa descritiva, elas querem conhecer um elemento, né, de análise, podendo ser, né, as duas pesquisas caracterizadas como de levantamento e com isso, né, o maior número de pessoas possíveis. É fundamental na pesquisa de levantamento, né, seleção de amostra. O que quer dizer, né, se eu tenho que entrevistar o maior número de pessoas, eu não posso selecionar o maior número de pessoas no mesmo lugar. Então, por exemplo, eu quero saber como que os alunos da Universidade Positivo pensam um determinado problema. Se eu for só no curso de pedagogia, eu quero 300 alunos, né, para responder a esses questionamentos, né, sobre como os alunos pensam a Universidade Positivo. Se eu for só no curso de pedagogia, eu vou ter uma amostra parcial que não vai replicar a realidade. Então, eu preciso fazer uma seleção do número de alunos do curso de pedagogia, do número de alunos do curso de medicina, do número de alunos do curso de engenharia mecânica e assim por diante, para fazer uma fragmentação de 100%. Então, eu quero 300 alunos, 300 corresponde a 100%. No curso de pedagogia tem 30 alunos. Quantos por cento vai corresponder desses 100% na minha amostra? E assim eu vou organizando. Então, eu tenho que saber selecionar a amostra para não ter um resultado ou uma análise enviesada do processo de investigação. Vou fazer uso na pesquisa que envolve o levantamento de questionários, especialmente questionários, né, que é uma ênfase muito grande, formulários que também estarão organizados em forma de questionário e, se eu utilizar entrevistas, o máximo possível também em forma de questionário. Na forma de questionário, especialmente com perguntas fechadas e não com perguntas abertas. Seja entrevista, seja o formulário, seja o questionário, preferencialmente com perguntas fechadas.
pois essas perguntas fechadas facilitam a tabulação dos dados. Então, quanto mais objetivo for a resposta, então, tem uma pergunta e a pessoa tem as alternativas ali, 3 alternativas, 5 alternativas. De acordo com a marcação dessas alternativas, eu vou tabulando os dados. E isso auxilia na análise posterior. Se as respostas forem nas perguntas abertas, eu tenho que extrair de cada resposta aberta o que pode a pessoa ter trazido como significado. E enquanto eu fico pensando, será que ela disse isso ou aquilo? Eu estou interferindo na qualidade da investigação. Então, o pesquisador, numa pesquisa de levantamentos, ele tem que fazer um pré-teste, uma pré-aplicação do questionário. Ao fazer essa pré-aplicação, ele vai avaliar se tem erros, se é necessário fazer algumas correções, e a partir dessas correções, posteriormente aplica ao grupo, né, que ele pretende analisar com maior qualidade. Então, um elemento central, né, na pesquisa de levantamentos, como eu quero entrevistar, por exemplo, 300 pessoas, quanto mais objetiva forem as perguntas, melhor é o processo de análise. Se eu colocar as perguntas abertas, a análise já vai ter problemas, né? Porque pode ser que as pessoas respondam coisas completamente distintas, né? Eu posso ter 300 respostas diferentes. E não, se eu fizer uma com as perguntas fechadas, eu já tenho as perguntas anteriormente já definidas, ou melhor, as respostas anteriormente definidas para facilitar o processo de análise. Não existe pesquisa perfeita, né? Vale salientar, né? A gente pode dizer, mas se eu faço a pergunta e já coloco as respostas alternativas ali, eu já estou induzindo a pessoa a responder dentro daquelas perguntas formuladas, dentro daquelas respostas formuladas. Mas não existe pesquisa perfeita. Mesmo que eu faça uma pergunta aberta, né, as pessoas podem responder as mais diferentes coisas possíveis, né? Inclusive podem responder situações que não são realidade, né? Então, é uma situação que a gente tem diante aí da própria pesquisa. Então, a gente está no último minuto aqui do Zoom, né? Então, só para finalizar a pesquisa correlacionada com o levantamento, as vantagens, né, é que você tem um conhecimento direto, né, da realidade, né? A gente vai coletar das pessoas, ela tem como característica, né, a rapidez, economia de tempo e a quantificação, né? Ou seja, vai se valorizar a quantidade. Porém, né, a limitação está na pouca profundidade, né? Porque a gente não vai interferir de modo direto na qualidade das respostas que as pessoas vêm a ter, né? Então, a gente vai ter uma noção geral sobre as respostas dadas.